Olá, caro internauta que acompanha os vídeos do RDTV no site repórterdiario.com.br. Nós falamos agora da eleição do Aramaçã, clube tradicional de Santo André, um dos mais tradicionais do ABC, mais de 80 anos de história e que neste domingo tem uma eleição direta. Essa votação que vai definir o presidente do Clube Aramaçã nos próximos 4 anos. Nós estamos recebendo os candidatos a presidente do Aramaçã e conversamos neste momento com Renato Fernandes Tiepo, um dos candidatos. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo e integrante do Conselho de Orientação e Fiscalização, foi técnico de futebol da categoria Dente de Leite, é advogado, pós-graduado e atua na área. Ele é candidato a presidente do Aramaçã pela Chapa 1, com o nome Superação. Olá, Renato, muito bem-vindo aos estúdios do Repórter Diário, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Renato, qual vai ser a sua primeira medida caso seja eleito presidente do Clube Aramaçã? A primeira medida está dentro do conceito do arrumar a casa, né, que é o slogan da nossa campanha, da campanha da Chapa 1. Trazer o Aramaçã para um lugar em que, administrativamente dizendo, né, trazendo ele para uma situação que a gente consiga fazer uma gestão dentro de um conceito de respeito aos orçamentos, respeito ao estatuto, respeito a todas as normas internas do Aramaçã, para que a gente comece a navegar com uma concretude maior da proposta de trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo da campanha, ao longo da proposta de candidatura da nossa chapa. Agora, pensando nesses 4 anos de mandato, que outras medidas que você vislumbra que devem ser tomadas neste seu mandato, caso seja eleito presidente do clube? As medidas assim, mais relevantes e que vão demandar um planejamento específico diz respeito a algumas situações em que nós temos que regularizar muito o clube ainda nas instalações do clube. A parte de alimentação, por exemplo, é uma questão bastante recorrente, porque nós temos lá 3 lanchonetes, as mais, aliás, as que estão na área externa do clube, né, que são as mais frequentadas, elas precisam de bastante atenção, bastante regularização do seu funcionamento. A área de alimentação como um todo, nesses 3 pontos, eles carecem de adaptações, né, para que possa atender aí toda a legislação desta área e possa atender satisfatoriamente o sócio. Hoje nós temos instalações superlotadas que não conseguem atender ao contento o desejo do associado. Porque a ideia é que o associado tenha o melhor serviço possível que a gente possa proporcionar para o associado. O nosso produto lá é o associado. E a nossa medida de satisfação do associado é a medida com que ele está satisfeito com o serviço que lhe é prestado. É dessa forma que a gente encara como o associado frequenta o Aramaçã. Ele precisa de um serviço de excelência. Agora, Renato, o futebol tem uma presença muito forte no Aramaçã, né? Até podemos dizer o carro-chefe do clube, realmente tem um grande destaque no Aramaçã. O que você pensa sobre a profissionalização dos atletas? É viável para o Aramaçã investir nessa profissionalização neste momento, pelo menos? Olha, nesse momento não. A gente profissionalizar atleta lá dentro é uma questão que precisa ser muito bem discutida, apesar do estatuto hoje ter espaço para que a gente possa iniciar um trabalho. Sair dizendo que vamos profissionalizar é uma coisa um pouco difícil de sustentar hoje. Nós temos lá ex-atletas profissionais que participam dos nossos campeonatos, mas sair prometendo e vendendo para o associado que terá profissionalização interna, assim, de largada, de saída, eu acho bastante difícil e é um compromisso que eu não gostaria de assumir, simplesmente pelo fato da dificuldade de cumprir. Acho que isso precisa ser muito bem discutido, muito bem evoluído, discutido com as entidades, o Conselho Deliberativo principalmente. Isso a gente precisa primeiro entender como fazer, aonde a gente quer chegar com isso, para depois a gente viabilizar um projeto. Mas de cara, de saída assim, isso hoje para nós é uma situação difícil de conceber. Como você avalia que deve ser a relação do Clube Aramaçã com o poder público? Por exemplo, com a Prefeitura de Santo André, mas não somente a Prefeitura, outros entes públicos também. Como foi dito ontem no debate, a gente teve a oportunidade de responder essa pergunta. Lá o tempo era um pouco mais escasso, mas a gente vou tentar aqui explanar isso de uma forma que fique bastante claro.
nós não temos nenhuma pretensão em cortar relações, seja com prefeitura, com estado, com quem quer que seja. Claro que a gente se refere diretamente à prefeitura aqui, que é o nosso órgão mais próximo, né? A gente está em Santo André, a gente tem que ter essa relação com Santo André. Ninguém aqui fala em romper relações, a gente fala em organizar a relação. A prefeitura nos interessa, assim como nós interessamos a prefeitura também. Lá nós temos um contingente de pessoas muito grande, que isso, não só pela questão eleitoral, mas pela questão de convívio da cidade, da influência que nós temos na cidade. Então isso para nós é um ponto primordial. Nós temos sim que manter relações, mas relações institucionais, regradas e absolutamente claras. Não há possibilidade de a gente pensar de forma diferente. Desde que seja uma relação organizada, transparente, né? É uma das bandeiras da nossa campanha, a transparência. A transparência envolve isso, inclusive as relações institucionais externas do clube com a prefeitura. Qual a sua avaliação sobre a situação orçamentária do Clube Aramaçã? A situação atual permite cumprir, inclusive, todas as promessas e compromissos de campanha que o senhor tem feito nesse momento? Caso o senhor seja eleito, vai ser possível cumprir, levando em consideração o orçamento do clube hoje? Olha, essa é uma questão bastante delicada, né? A gente, para fazer, para dar essa informação de uma forma definitiva, é um pouco difícil, mas a gente consegue entender essa situação da seguinte forma. Todas as propostas que estão ali, elas estão postas para discussão, né? A proposta que está ali é assim, eu não fiz ainda, nós não fizemos ainda nenhum tipo de projeto para saber o custo exatamente dessa obra. O que a gente quer e que todos nós candidatos queremos é sim intervir de alguma forma. Seja na parte física externa do clube, ou seja, intervenções em campos, intervenções em prédios, em instalações. Mas também a gente tem que pensar nas intervenções internas, que são as mais urgentes do clube, que são as administrativas. Nós precisamos de uma reformulação administrativa geral, né, partindo de todos os níveis, partindo do nível mais elevado ao menos elevado dos funcionários. A gente precisa tratar essa questão com carinho, a gente precisa criar um plano de carreira. Isso tudo, o orçamento que foi feito pela gestão anterior. Então, dentro de um foco de gestão diferente do nosso. Claro que a verba de manutenção, ela é uma verba praticamente reservada. Então, a manutenção jamais vai perder seu lugar na gestão. Mas a gente, com certeza, até por permissão estatutária, a gente, em ganhando a eleição, vai ser obrigado a fazer uma revisão desse orçamento. Tá certo? A gente tem uma noção da receita ordinária, entre aspas, fixa do clube, então a gente já sabe o quanto vem. Agora a gente precisa saber o quanto vem de passivo da outra gestão para que a gente consiga viabilizar tudo isso. Uma das nossas propostas, e aliás não é uma proposta, é um princípio do nosso trabalho, é que a gente a gente quer trabalhar estritamente dentro das nossas possibilidades, fazendo uma gestão para gerar mais recursos para que mais coisas sejam possíveis de ser feitas, sem aventuras orçamentárias, sem aventuras financeiras. A ideia é exatamente cumprir com aquilo que a gente puder fazer. Uma frase que talvez pudesse representar isso é um compromisso fiscal rigoroso com as nossas condições, com as nossas possibilidades orçamentárias, vamos dizer assim. Essa é a ideia. Renato, é evidente que o sócio do Aramaçã tem um papel central na vida do clube. Como vai ser a participação dos sócios em uma eventual gestão sua à frente do Aramaçã? Olha, a gente vem com uma proposta, né? A nossa missão e os valores da nossa campanha, da nossa gestão, enfim, que estão publicadas também na nossa página, contempla exatamente isso. Eu abri o discurso ontem no debate dizendo isso. Nós temos um diferencial das chapas muito grande. As pessoas que estiveram lá presentes puderam perceber isso. Nós nunca falamos na primeira pessoa. Eu vou fazer, eu vou ser a estrela da constelação. Não sou. A nossa proposta é de trabalho conjunto. Claro que dentro de uma equipe, mas com a participação total, integral e absolutamente disponibilizada ao associado. É quem nos interessa. Eu preciso do feedback do associado. O associado precisa ter informação da gestão. Essa questão envolve a proposta da transparência. Para nós, a concepção de portal da transparência, falando já em ferramenta especificamente,
que no site do clube hoje tem, mas você não tem informação. A ideia é que esse portal seja o portal de acesso. Né? Nós tivemos uma gestão no conselho que foi absolutamente transparente. Nós tínhamos nossa sala, ficávamos de plantão para esperar qualquer associado que tivesse qualquer dúvida para falar conosco. Recomendávamos, inclusive, que isso fosse feito. A figura do ouvidor na nossa gestão tem absoluta importância, assim como tem em qualquer organização séria. O ouvidor é quem faz o filtro das reclamações. O ouvidor é quem tem que ter poder para resolver, certo? Em conjunto com a administração. Então, o associado, a gente vem recebendo muita solicitação por conta das pessoas que têm filhos com deficiência de mobilidade, necessidades especiais, e que a gente precisa sentir essa necessidade para poder atendê-los. Dentro desse conceito que a gente fala, que é exceder as expectativas do associado. Você não consegue exceder a expectativa do teu público se você não tiver a participação dele. É muito pouco para uma gestão e é muito egocentrismo achar que uma gestão, 5, 6 pessoas conseguem entender a necessidade de 20 mil. Então a gente tem essa proposta e essa preocupação é bastante séria e duradoura, não é por uma questão de campanha não. A ideia é que o associado venha, nos procure, nós vamos procurar, essa é a ideia. Trazer toda essa necessidade para dentro para que a gente como gestor consiga resolver. Bom, Renato, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, falasse nesse momento para o sócio do Clube Aramaçã sobre a importância da participação desse processo histórico eleitoral que ocorre neste domingo e quais são os motivos que devem levar esse sócio a votar na Chapa 1 Superação que você representa, por que o sócio do Aramaçã deve colocá-lo como presidente do clube? Ok, obrigado pela oportunidade. Por óbvio, né? A gente não tem tempo nessas possibilidades que a gente tem de falar, mas eu convido o associado do Aramaçã a buscar o nosso programa. Ontem nós não tivemos a oportunidade no debate de falar sobre a área da saúde, tem diversas intervenções lá que nós planejamos fazer, né? A gente tem todo um aparato lá, o nosso responsável, o nosso diretor de saúde é médico aqui da cidade, então é muito importante isso. Tem outras áreas que a gente precisa, que o associado conheça, que não é só a saúde, é o patrimônio. Nós temos planos para o patrimônio, para diversas outras situações do clube. Nós temos uma preocupação com a responsabilidade social do clube, não só interna. Nós temos uma responsabilidade social, sim, nós temos essa consciência. A vizinhança do Aramaçã, o entorno do Aramaçã nos interessa. Nós não queremos conflito com a vizinhança. Nós queremos trazê-los para o clube. Nós queremos que eles nos entendam e a gente precisa entender a necessidade deles. Que a gente entende o tamanho da intervenção que a gente causa na nossa área, no nosso entorno. Ali a gente tem vizinhos, né, vamos falar assim, de todos os perfis. Nós temos senhores, senhoras, idosos, jovens, casais jovens. Então a gente precisa criar uma convivência externa e é uma preocupação para nós muito grande. Nós temos lá muitos empreendimentos, muitos prédios saindo. Então a vizinhança já não é mais aquela que a gente tinha há 5 anos atrás. São diversos. A cada edifício que sobe, a gente ganha 1, 2 quarteirões de vizinhos, né? Então a gente precisa dessa preocupação. Esse trabalho já começou, caro associado, desde de lá de trás. Nós temos feito algumas intervenções, ajudando na medida do possível a corrigir essa situação. Isso é bastante claro quando o associado passa na portaria principal do clube e vê que os vizinhos nos autorizaram a colocar as faixas da Chapa 1, apoiando a nossa chapa, porque acreditam e entenderam essa proposta. Nós já levamos para a vizinhança isso tudo. Ontem muitos estavam presentes no debate, o que nos deixou bastante contente, porque a nossa proposta está sendo bem transmitida. Então, são muitas coisas que a Chapa 1 quer fazer e por isso ela merece ser eleita na Aramaçã. Tá certo? A gente acredita muito num trabalho esforçado, dedicado e com competência. E com eficiência de resultado, né? A gente pede o voto do associado do Aramaçã nesse sentido, nesse contexto. Nos parem nos corredores do clube, nos perguntem, acessem as nossas informações, busquem os panfletos, nos peçam, nos liguem, não tem problema. A equipe inteira está à disposição do associado. Então, nesse sentido, a gente fez um trabalho já, alguns me conhecem já no clube, a gente fez um trabalho de gestão do Conselho Deliberativo histórico, nunca se trabalhou tanto no Conselho Deliberativo do Aramaçã como nessa gestão. Tivemos inúmeras
inovações positivas, inclusive a reforma do estatuto, conseguimos viabilizar para incluir a eleição direta. A eleição direta foi uma disputa muito grande, política lá dentro, e conseguimos conduzir isso para que isso viesse para essa eleição. Então, nesse contexto de trabalho, de proposta de competência e eficiência, com um grupo absolutamente heterogêneo e focado em cada um na sua área, trazendo uma conversa entre os poderes do clube. A ideia é acabar com essa história da divergência. Os poderes não precisam ser hierárquicos e independentes, os poderes podem ser harmônicos entre si, como devem ser, né? O Conselho Deliberativo, o Conselho de Orientação e Fiscalização, a diretoria executiva, todos nós temos que falar a mesma língua. Cada um na sua competência, cada um na sua atribuição, e respeitados essas atribuições e essas competências. Então, dentro desse conceito de harmonização dos poderes, que a gente vai poder transmitir para os associados uma administração tranquila, voltada para a máxima satisfação do associado e para a nossa, que somos também associados. Então, é tudo muito simples de entender. Essa é a proposta da Chapa 1. Votem em Chapa 1. Domingo é um dia histórico para a Maçã. É a primeira eleição direta com a participação do associado no nosso clube. E queira Deus que não seja a última e nunca mais volte a ser da forma que já era. Funcionou até então? Funcionou. Não estamos aqui desprezando o que já aconteceu. Mas mudamos a página, viramos a página, estamos numa nova era, queremos imprimir isso tudo para a gestão que se inicia já numa gestão democrática. Por favor, votem em Chapa 1. Muito obrigado. Nós conversamos com o Renato Fernandes Tiepo, um dos candidatos a presidente do Clube Aramaçã. Aramaçã que passa por uma eleição direta neste final de semana, neste domingo, a votação que vai definir o presidente do clube nos próximos 4 anos. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado boa sorte. Obrigado a vocês, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também a você, caro internauta que nos acompanhou aqui. Continue acompanhando outros vídeos do RDTV e também mais notícias do Repórter Diário no site repórterdiario.com.br.